Bom dia, pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vamos aí? Tudo jóia? Então, sexto ano, espero que estejam aí todos com saúde, né? Tivemos aí o nosso primeiro mês, já tivemos uma nossa primeira avaliação, não é assim? Então, vamos dar continuidade, não é assim? E desta vez iniciando um novo capítulo, né? Uma nova etapa, tá certo? Espero que a gente possa contribuir um pouquinho com vocês, né? Nessa nova caminhada que é difícil, mas a gente tá saindo bem, né? E a gente vai sair mais forte, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai estar dando início, né? Àquelas ideias que a gente já tem um pouquinho sobre ângulos, né? E também de polígonos. Nessa aula especificamente a gente vai estar falando de polígono, ou melhor, polígonos não, de ângulos, tá bom? Polígono um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre a ideia de ângulos, né? Na construção de ângulos, a gente vê muito falar sobre essa ideia, né? Sobre os instrumentos de medida, tá bom? Sobre as medidas dos ângulos, como é que a gente classifica esses ângulos, tá certo? E lá no finalzinho a gente vai estar falando também da posição relativas, né, entre retas, ou seja, a gente vai identificar que dependendo da posição que essas retas se encontram, elas podem ter uma classificação, tá bom? E podem formar ângulos também, ok? Então, ó, mas afinal, né, o que é um ângulo? Né? A gente imagina muito, a gente fala, né, sobre ângulo e tudo, então a gente colocou aqui, né, uma definiçãozinha bem breve, né? Então, ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, ou seja, né, a gente vai ter um ponto específico e a partir desse ponto a gente vai ter duas semirretas, né? A gente lembra que semirreta, a gente viu isso no primeiro volume, né? A semirreta ela tem um ponto de partida, né, mas não tem fim, tá bom? E essas semirretas são os lados do ângulo, o ponto de onde elas partem, né? É o vértice do ângulo, ou seja, essas semirretas são os lados, tá bom? A gente já está nomeando aqui, né, alguns termos, e esse ponto de onde elas vão partir é o que a gente vai chamar de ângulo. Mas eu falando assim, né, fica complicado. Então vamos ver um exemplo, tá bom? Então imagina aqui, ó, nessa figura, né, a gente está identificando que eu tenho duas semirretas. Uma semirreta aqui que eu posso nomear como OA, tá bom? Ela começa em O e passa pelo ponto A. E tem uma semirreta que começa em O e passa pelo ponto B. Só lembrando, ó, a semirreta ela é infinita, tá bom? E aí eu vou ter essa abertura. Essa abertura é o que a gente está chamando de ângulo. Então, tudo que a gente for trabalhar aqui, pessoal, nessa aula, tá bom? A gente vai estar falando de uma abertura, tá bom? Que a gente, nesse caso aqui, é um ângulo interno, tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando especificamente com essa ideia de ângulo interno, ok? E de onde ela parte, ó, de onde essas semirretas partem, é o que a gente chama de vértice. Esse vértice, né, pode ser chamado também de origem, ok? Então, vamos lá, vamos nomear. Então, os lados, ó, OA, tá bom? E OB. Eu vou ter dois lados aqui, ó, tá certo? E o ângulo eu posso chamar simplesmente, ó, de ângulo O, que é onde está localizado aqui, é o ponto de partida, tá certo? E essa notação, ela pode ser expressa como AOB, tá bom? Aí, mas como assim? AOB? Sim, só para poder identificar uma ordem, né? A gente está identificando na ordem aqui, ó, A, O, B. Aí, mas se eu quiser fazer, né, ao contrário, eu posso fazer isso? Você pode, né? Você pode dizer que o ângulo aqui é BOA, sem problema nenhum. Você está representando a mesma abertura. Então, você tem duas, né, formas, ou até três, para poder fazer. AOB e BOA, tá bom? Lá na apostila de vocês, a gente fez esses recortes aqui, ó, para mostrar, né, os instrumentos e como a gente mede. Tá bom? Então, aquela abertura que a gente acabou de ver, né, que representa um ângulo, tá bom? Como é que a gente vai medir? Né? Como é que a gente vai identificar a partir dos instrumentos que a gente usa para medir esse ângulo? Tá bom? Então, lá no livro de vocês, lá na apostila, né, ele diz que um dos instrumentos usados para medir ângulos é o transferidor. Esse transferidor, pessoal, ele pode ser aqui, ó, de uma volta, tá certo? Que vai ter medida igual a 360 graus, ok? Ou ele pode ser de meia volta. Então, a gente tem dois tipos aí mais comuns. Igor, na prática, no dia a dia, qual é o melhor? Eu, preferencialmente, né, prefiro usar esse aqui, né? Particularmente, na verdade, eu prefiro usar o de meia volta, tá bom? O de meia volta é mais tranquilo para manusear e tudo, mas
né, o que vale realmente no dia a dia é a prática, né? Mas o mais prático, né? Até para posicionar mesmo, né, lá no livro, né, para medir, então o de meia volta. Então, ó, de 180 graus, tá bom? E o de 360 graus. Duas coisas que a gente vai ter que ficar atentos, pessoal. É isso que a gente chama, ó, de linha de fé, tá bom? É onde a gente vai posicionar sobre a figura e o centro que vai estar no vértice do ângulo. Então, duas coisas. Tenho que ver a linha de fé, tá bom? Que é posicionar na linha, né, da figura, né, na linha do ângulo, tá bom? Em qualquer uma delas, não tem problema. E a gente vai ter também, ó, o centro. Esse centro tem que estar bem alinhado, né, com o vértice do ângulo. E aqui, ó, a gente vê a mesma coisa, né? O centro, né, do transferidor, que tem que estar, mais uma vez, no vértice, tá bom? E a linha de fé que tem que estar sobre um dos lados, ok? Então, os instrumentos são os transferidores que eu tenho aqui, ó, ou de 360 ou de 180, tá bom? E a unidade que eu vou usar para medir é o grau, tá bom? A unidade de medida, né, de ângulo é o grau, tá bom? A gente tem uma observaçãozinha, ó, né, só para ficar registrado aí. Eu sei que vocês gostam de grifar, né, já está em destaque lá no livro de vocês, mas note que geralmente os transferidores têm duas escalas, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Isso é bem importante, pessoal, né? Depende da abertura do ângulo, né? Se ele está para a direita ou para a esquerda, qual é o ângulo que você vai medir, né? Como você vai posicionar o seu transferidor, tá bom? Existe também a linha de fé, que passa pelo centro do transferidor na linha de 0 grau. Então, ó, você vai observar que a linha de fé está apontando, ó, pro 0. Sempre ela tem que estar apontando pro 0 grau. E a partir daí, se for no sentido horário, você vai medir nesse sentido, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, né, da esquerda para a direita. Já se for no sentido anti-horário, você vai medir nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, que a gente está medindo, né, esse que está destacado em vermelho, você vai ver, ó, está no 0 e o outro está passando lá no 50 graus. Ou seja, essa abertura aqui, ó, é um ângulo de 50 graus, tá bom? A gente já poderia nomear dessa maneira, ok? Vamos seguindo. Continuando ainda, ó, a gente está mostrando lá, vamos colocar um exemplo de como a gente vai usar para medir, né, esse ângulo, tá bom? Então, ó, observe como medir o ângulo A ou B. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro passo é você posicionar o transferidor sobre o ângulo, fazendo com que o vértice o coincida, né, com o centro do transferidor. Em seguida, alinhe um dos lados do ângulo, né, com a linha de fé. Ou seja, tem um ângulo aqui, ó, que eu quero medir, tá bom? O ângulo A, O, B. Eu quero saber essa abertura. Essa abertura mede quantos graus, tá bom? O segundo passo é você vai pegar o transferidor, né? Você vai pegar o seu transferidor e vai posicionar. Observa que o centro, né, do transferidor está bem no vértice do ângulo O. Ou seja, está aqui no vértice, o transferidor tem que estar alinhado. E aqui, ó, alinhado com o 0. Como esse ângulo, ó, ele está aqui voltado para a direita, eu vou medir ele no sentido anti-horário. Então, anti-horário, de A para B. Então, essa abertura representa quantos graus? Então, ó, está no 0, vamos contar, ó, de 10 em 10. 10, 20, 30. Ou seja, essa abertura é um ângulo de 30 graus. Tá bom? Você vai pegando o seu transferidor aí e vai tentando fazer o que a gente está orientando, tá bom? Abaixo aqui, ó, ele diz que nesse momento, observe como medir o ângulo KOP. Então, ó, da mesma forma, eu quero medir esse ângulo aqui, ó, tá bom? Da esquerda para a direita, no sentido horário. Então, o ângulo é KOP. Então, ó, o lado do ângulo está alinhado com 0, ó, sempre tem que estar alinhado com 0, tá bom? E aí, o vértice do ângulo também tem que estar alinhado aqui, ó, bem no centro, tá bom? Do transferidor. Então, fez isso, pessoal. Acabou, você vai só contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 e 130, ok? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 130 graus. Então, ó, da esquerda para a direita, né, eu tenho um ângulo de 130. E se você for observar, esse ângulo é o que falta para 180, ó. A gente está usando um transferidor de meia volta, né? Então, o transferidor de meia volta é 180 graus. Então, se eu já medi 130, o que faltou, ó,
aqui nesse espaçozinho corresponde a 50 graus, tá bom? Então, temos lá, ó, que nesse exemplo, KOP mede 130 graus, ok? E agora, pessoal, vamos falar aí da classificação, né? Como é uma aula para a semana, tá bom? A gente estaria aqui na nossa terceira aula, tá bom? Então, fazendo uma base, né? Nos baseando aqui, primeira e segunda aula, a gente falaria de como construir um ângulo, né? Como alinhar esse ângulo, como usar o transferidor, tá certo? E a partir daí, na terceira para a quarta aula, a gente falaria da classificação dos ângulos, ok? Então, para essa classificação, depende da abertura do ângulo, né? Se você tiver com seu celular aí na mão, né? E fizer a leitura aqui do QR Code, você vai ver que tem algumas instruções bacanas lá que vai ajudar bastante, ok? Então, os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com sua medida. Você fez lá todo o procedimento, mediu. Agora eu quero saber que tipo de ângulo é esse. Então, esse ângulo ele pode ser um ângulo nulo, pode ser um ângulo agudo, pode ser um ângulo reto, pode ser um ângulo obtuso, raso ou de meia volta, a gente tem duas denominações, tá bom? Ou ainda eu posso chamar de um ângulo pleno ou de uma volta, né? Então, vamos classificar cada um. Nulo, a própria palavra já indica que é um ângulo que mede 0 grau, ou seja, não tem abertura, tá bom? Se não tem abertura, 0 grau. Não teve deslocamento, né? Nem no sentido horário, nem anti-horário, ok? Já o ângulo agudo, ele vai estar entre 0 e 90, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 90. Então, vamos imaginar um ângulo de 50 graus, é um ângulo agudo. Um ângulo de 79 graus, é um ângulo agudo. Ou seja, se ele estiver entre 0 e 90, vai ser chamado de ângulo agudo, tá bom? Já o ângulo reto é quando ele for exatamente, né, 90 graus, ou seja, igual a 90, a gente vai chamar de ângulo reto, tá certo? O obtuso ele vai estar alinhado aqui, ou localizado entre o ângulo de 90 e o de 180, ou seja, ele é maior que 90 e menor do que 180 graus, ok? Vamos pegar um exemplo, 130, 150, 170, todos esses são ângulos agudos, ou melhor, agudos não, obtusos, né? Vai estar entre 90 e 180 graus, ok? E aqui são ângulos exatos, ó. Raso, né? Que é o nosso transferidorzinho lá, né? O ângulo de meia volta, tá bom? O nosso transferidor lá de meia volta corresponde a 180 graus. Ou então, ainda para finalizar, eu tenho um ângulo pleno ou de uma volta. De uma volta, aquele transferidor que vocês viram lá. Deu um giro completo. Giro completo, 360 graus, tá bom? E aqui, ó, a gente vai especificar, para não ficar só na definição, a gente vai estar mostrando aqui, ó, os exemplos de figura. Então, por exemplo, o ângulo nulo. Ó. O ângulo nulo não tem abertura, né? Imagina que eu estou aqui com dois palitinhos de picolé, ó, vai ficar um sobre o outro, ó, né? Não tem abertura. Não tem abertura, não tem medida de ângulo, ou seja, 0 grau, tá bom? Ângulo nulo. Já aqui você vai observar, ó, que houve um deslocamento, ó, da direita para a esquerda, no sentido anti-horário, tá bom? Então, ó, de 0 ele foi para 40, ou seja, essa abertura é um ângulo de 40 graus. Você vai observar que ela está entre 0 e 90. Entre 0 e 90 a gente vai chamar de ângulo agudo, tá bom? No próximo, ó, eu tenho um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que tem essa desenvoltura aqui, pessoal. Sempre você vai perceber que o ângulo de 90 vai vir nessa disposição. Ou seja, ó, ele foi de 0 para 90, no sentido, ó, anti-horário, da direita para a esquerda. Ó. Então, vou ter que essa abertura é um ângulo de 90 graus. A gente colocou uma imagem no slide à frente, que vocês vão perceber que é fácil identificar esse ângulo, tá bom? Mas aí você vai comparando, ó, o ângulo de 40, ó, a abertura é menor do que o ângulo de 90. Então, você já sabe que, mesmo que não tivesse medida aqui, seria um ângulo agudo. Você não saberia a medida, mas saberia que é um ângulo agudo, tá bom? Continuando, ó, os outros três que a gente denominou, né, instantes, eu tenho que um ângulo aqui ele passa de 90, ó, ou seja, ele está entre 90 e 180, ou seja, ele mede 115 graus. Se ele está entre 90 e 180, responde comigo aí, a gente já viu essa classificação, é um ângulo obtuso, né? Ele vai estar aqui, ó, localizado entre 90 e 180 graus, tá bom?
Na outra figura, ó, você vai ver que ele já percorreu meia volta, ó, certo? Já percorreu aqui do 0, ó, para o 180. Do 0 para o 180, você vai perceber, né, que é meia volta. Ou seja, a gente vai chamar de um ângulo raso ou meia volta mesmo, tranquilo, tá bom? E aqui, ó, a gente voltou para o ponto de origem, tá certo? Então, ó, aqui a gente deu uma volta para o 90, 180, 270 e voltamos para o 0. Só que aí, quando a gente dá uma volta completa, a gente percorre 360 graus, ou seja, sair do 0, passar pelo 90, né? 180, 270, até chegar a esse ângulo 0 novamente. Então, você percebeu que você deu uma volta completa, a gente chama de ângulo de uma volta, ou então de ângulo pleno. Então, a gente viu aí, ó, as classificações mais comuns, certo? Para esse tipo de medidas, né? A classificação dos ângulos. Então, a gente viu lá que um ângulo pode ser um ângulo nulo, pode ser um ângulo agudo, pode ser um ângulo reto, pode ser um ângulo obtuso, né? Pode ser um ângulo raso ou ainda o pleno, tá bom? São as características, né? As classificações mais comuns que a gente vai ter nesse primeiro momento, ok? E aqui a gente colocou uma atividade para ver se vocês, né, compreenderam bem aí, tá bom? Então, ó, você vai perceber que lá na página 29, a gente não tem essa imagem lá na página 29, eu sobrepus aqui para vocês perceberem que a gente vai estar comparando com um ângulo de 90 graus. Ó, que bacana, tá aqui. Sempre que você identificar essa situaçãozinha, né, esse quadradinho, ó, você vai ter um ângulo de 90 graus. Nem precisa aparecer o 90, tá bom? Para você perceber que é um ângulo de 90. Então, você vai responder comigo aí, ó. Observa o ângulo de 90 e observa aqui o ângulo DAE. Ele é um ângulo maior do que 90 ou menor que 90? Maior que 90, isso aí. Tá bom? Eu ouvi aqui, tá bom? Então, ó, maior que 90. Então, se ele é maior que 90, certo? E menor do que 180, você vai perceber, né, que ele é um ângulo obtuso. Colocamos essa classificação aqui, ó, abaixo, tá certo? Vocês vão ter outras situações que vocês vão poder fazer aí. Mas vamos aqui, ó. Como é que eu identifico o ângulo? DAE, tá bom? Pode ser EAD ou simplesmente o ângulo A, ó, o vértice. Então, simplesmente o ângulo A. Indiquei o ângulo, tá bom? Eu apenas indiquei. Já os lados, ó, são dois lados. A gente viu, né, que a gente pode representar aqui com dois lados. Então, o lado AE sempre começa do vértice, ó, AE, e o outro lado, ó, AD. Então, a gente tem dois lados, tá bom? AE e AD. E o vértice é o centro, ó, é onde inicia tudo. Então, vértice A, tá bom? Uma estimativa é você que vai tentar, né, tá pessoal aqui, porque uns vão dizer que mede 110, outros vão dizer que mede 130, outro vai dizer que mede 115. Então, é estimativa, maior que 90, menor do que 180. Agora, é muito mais próximo do 90 ou muito mais próximo do 180? Ele está mais próximo de qual? Então, você vai, né, se baseando aí, né, na medida dos estudos forem ocorrendo, você já vai pegando aquele macetezinho de localizar. Se ele está mais próximo de 90, se ele é menor que 90, se ele está mais próximo de 180, tá bom? Então, a medida correta, ele é de 120 graus. Você vai pegar seu transferidor, vai fazer como a gente mostrou aqui, você vai perceber que é de 120 graus, tá bom? Na outra figura, tá certo? A gente vai fazer a mesma coisa, ó, é um ângulo maior ou menor que 90. É um ângulo menor que 90, ó. A abertura do ângulo de 90, tá bom? Olha essa abertura, bem menor. Então, ângulo agudo, ó, tá certo? De cara já classificamos, tá certo? Esse ângulo, ó, pessoal, como é que eu indico? Posso indicar de três formas, né? O ângulo JFI, ou então IFJ, ou simplesmente o ângulo F. Alguém pode estar se perguntando, mas por que tem esse acentozinho aqui, ó? Essa indicação, pessoal, não é aquele lá que a gente está usando do português, né? Aquele acentozinho que a gente usa lá no português. Aqui a gente está indicando o ângulo, tá certo? Ó, observe que está sempre no F, ó. Sempre no F, independente se você começa do IFJ ou do JFI, tá bom? Os lados, ó, FJ sempre começa no vértice, ó, FJ e FI. E o vértice é apenas o F. Aqui, novamente, tem uma estimativa, ó, é muito mais próximo de 90
certo? Ou ele está ali por volta de 30, 40, né? Na metade de um ângulo de 90. Então, a medida correta é 35 graus. Quando você for pegar o seu transferidor e conferir isso aqui, 35 graus. Mas aí, sua estimativa, né? Que você vai identificar, pode dizer que é de 40, né? Pode dizer que é um ângulo de 30, tá certo? Então, é isso que você vai tentar fazer lá nas próximas situações. Aqui a gente mostrou, colocamos a imagem, né? Para vocês identificarem lá, ó, até no dia a dia mesmo, né? Os meninos aí que praticam artes marciais vão identificar que essa abertura, né? Chega muito próximo de um ângulo de 90 graus. Nas próprias janelas aqui, ó, um ângulo de 90, ó, o cantinho da janela, tá bom? Eu consigo identificar, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar da posição entre retas. Essa posição é bem simples, né? É como, de acordo com como essas retas estão alinhadas, a gente vai dizer, né, se elas são aqui ou concorrentes ou paralelas, tá bom? Então, quando é que essas duas retas são concorrentes? Se ela tem um único ponto em comum. Se elas, no popular, se elas se cruzam, né? Se elas se tocam em um determinado ponto, a gente vai dizer que elas são concorrentes, tá bom? E essas retas concorrentes, ela tem uma outra classificação. Ela pode ser uma concorrente perpendicular. Igor, mas o que é isso, né? É quando essas retas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Ok? Então, ó, cruzamos as duas retas, se tocarem em determinado ponto aqui, ó, ponto comum a ela, tá certo? Bem no centro. Então, ó, formou um ângulo de 90, então eu vou identificar que essas retas são, além de concorrentes, elas são perpendiculares, ok? Então, bem simplesinho. Se toca, né, concorre um ponto, a gente tem que é concorrente. Aqui também, além de concorrente, ela é perpendicular porque tem essa característica, ó, de formar ângulos de 90 graus. Igor, se um for 90, os outros serão todos 90 também? Todos, ó, 90 mais 90, 180, já formou um ângulo de meia volta. E aqui abaixo também, ó, 90 mais 90, mais meia volta, ou seja, uma volta completa, 360 graus, tá bom? Essa parte de ângulos é muito bom, não? Ângulos, reta, tranquila aí. Vamos nadar de braçadas, né, pessoal? E, para finalizar aqui, ó, as retas podem ser paralelas. Se as concorrentes têm um ponto em comum, as paralelas são o contrário, elas não concorrem, elas não têm ponto em comum. Você vai observar que elas não se cruzam, tá bom? Então, ó, você vai observar que elas podem andar aqui na horizontal, né, e nunca vão se encontrar, tá bom? Ou podem andar ainda, ó, na vertical, ou ainda, né, numa diagonal. Você vai perceber que elas andam no mesmo sentido e não se tocam, não tem ponto em comum, ok? Então, é bem simplesinho. Retas concorrentes têm ponto em comum, se cruzam, né? Se tocam em determinado ponto, tá bom? E as paralelas andam no mesmo sentido. Se for na diagonal, todas na diagonal. Se for na horizontal, todas na horizontal ou ainda na vertical, beleza? E aqui a gente colocou uma atividade, ó, certo? Para vocês identificarem lá. Então, ó, lá na página 31, vocês vão identificar que tem essa letra A, que pede, né, os elementos, né, que lembram aí retas que são perpendiculares ou ainda paralelas, né? Então, na clínica de fisioterapia, atrás da paciente é um aparelho de reabilitação, formado por barras de madeira. As barras 1 e 2 nos dão a ideia de... Então, olha só, a 1, ela está nesse... Ou melhor, a 1 está nesse sentido, na vertical. E a 2, ela está na horizontal. Em algum momento, elas se tocam, elas se cruzam nesse ponto. Se elas se cruzam e ainda formam um ângulo de 90, ó, esse ângulozinho aqui é um ângulo de 90, a gente já viu. Então, elas são perpendiculares. Além de concorrentes, elas são perpendiculares, tá bom? E as barras que estão na mesma posição da barra 2 nos lembram retas paralelas. Então, olha só, a barra 2 está aqui, ó, essa outra abaixo, ó, todas no mesmo sentido. Essas retas, elas nunca vão se encontrar, tá bom? Então, nos lembram aqui retas paralelas, tá bom? Já na parada de ônibus, as linhas que formam os cantos dos painéis para publicidade 1 e 2 são... Então, olha só, os cantos, né, dos painéis aqui, ó. Aqui é um cantinho, ó, tá bom? Tem uma linha que vai nesse sentido aqui, na horizontal, e a outra que vai no sentido vertical. Ou seja, essas retas, elas são perpendiculares, pessoal. Formam ângulos, ó, de 90
graus, ok? Na 2 da mesma forma, ó. Então temos aqui ó, uma linha que vai na vertical e outra na horizontal, tá certo? Então, como elas se cruzam, como elas se tocam e formam um ângulo de 90, tá bom? Igor, mas como é que tu sabe que é um ângulo de 90? Ó, dá ideia, né, pessoal, de um ângulo de 90, tá certo? Se você for medir ângulo de 90 graus. Inclusive, esse enquadramento, né, que a gente está vendo aqui, né, com que vocês estão me vendo, formam 4 ângulos de 90 graus, tá bom, galera? E para finalizar, as barras de ferro verticais 3 e 4 são, então olha só, a 3 está nesse sentido, a 4 também, ó, sentido vertical as duas, ó. Se as duas estão na vertical, eu chamo de paralelas. Se as duas estão na horizontal, paralelas, tá bom? E chegamos aí, né, pessoal, nosso finalzinho, na melhor parte, onde vocês vão ter que agora, né, fazer as atividades de vocês, colocar em prática o que a gente viu aqui, tá bom? A gente vai estar à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem, né? A gente teve um primeiro mês bacana, tranquilo, ok? A gente estava se habituando, né? Agora a gente já está um pouquinho mais habituado à questão, né, da interatividade aí pelas redes sociais, né, pelos aplicativos de estudo, ok? O colégio está à disposição de vocês e a gente está ficando com as nossas atividades aí, ó. Tranquilo agora, né? A apostila, páginas 27 a 35, vocês vão perceber que apesar de 27 a 35, as atividades são poucas, tá bom? E no caderno de atividades, páginas 20, 21, 22 e 23, né? Então, essas atividades, pessoal, a gente tem uma semana para entregar, né? Então, a gente vai recebendo aos poucos aí, não precisa pressa, mas é bom a gente colocar o nosso calendário em dia, tá bom? Que Deus possa abençoá-los, né? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula, ok?